Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Rodrigo Jimenez, né? E eu estou aqui para falar com vocês sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Mais especificamente, iremos trabalhar sobre som e a luz, tá? Então hoje vocês irão aprender como, né, que se propagam aí, como que ocorrem as ondas, tanto do som quanto, né, as ondas da luz. Antes de começar a explicar tudo sobre ondas sonoras e ondas de luz, gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho. E uma dica importante, para fazer já uma revisão, né, para aprender um pouco mais durante a explicação, né, você pode ir anotando aí mesmo nos comentários, colocando o que você entendeu da aula, certo? Isso ajuda muito na fixação aí, no aprendizado. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo aí sobre ondas, som e a luz. Muito bem, vamos começar falando então sobre a onda sonora, ou seja, as ondas do som. Não sei se você sabe, mas o som é um tipo de onda. E nós vamos aprender agora, né, como que essa onda sonora é classificada. As ondas vão apresentar algumas partes, algumas estruturas. Nesse slide aqui eu estou mostrando aqui todas as estruturas aí de uma onda. Se eu pegar uma corda que nem aqui e movimentar ela vai criar uma ondulação, né, que vai se propagar por toda essa corda. Isso é um tipo de onda bem fácil de você fazer aí na sua casa ou até mesmo na escola. Uma coisa importante é essa distância entre duas cristas da onda ou dois vales da onda. Cristas são as partes superiores e vales são as partes aqui, né, inferiores. Então esse comprimento entre duas cristas ou entre dois vales nós chamamos aí de comprimento de onda, e esse comprimento de onda é representado por uma letra grega que parece um Y de ponta cabeça, né? Que é a lambda, é uma letra grega minúscula. Outra coisa importante sobre a onda é a amplitude. O que vem a ser essa amplitude? A amplitude nada mais é do que a distância aí entre a crista ou vale até o ponto de equilíbrio. Tá? Então isso é a amplitude, ou seja, se eu traçar uma reta no meio da onda, né, bem no meio entre o vale, né, e a onda, esse comprimento, essa distância desse eixo central aí é o que nós chamamos de amplitude. O ponto mais baixo da onda é o vale, e o ponto mais superior, como nós já falamos, é a crista da onda. Então eu posso calcular o comprimento de onda, o comprimento da onda, né, medindo aqui a distância tanto da crista quanto dos vales, que sempre serão aí iguais, tanto a distância do vale quanto da crista da onda. O movimento então, né, da mão aqui está causando um tipo de perturbação nessa corda, né, que é formado de matéria, de átomos. Essa perturbação nós podemos chamar aí de pulso, e essas perturbações periódicas aí que se propagam sem transportar a matéria. Isso é um detalhe: a onda transporta apenas a energia e não transporta a matéria. Então essa perturbação ou pulso é o que nós chamamos de ondas. E aqui nós vimos, né, todas as partes de uma onda. Quais são as partes de uma onda? A amplitude, né, que leva em relação aqui a distância do eixo central até a crista ou até o vale.
a distância entre duas cristas ou dois vales é o comprimento de onda, que é representado por essa letra grega minúscula, que é a lambda, certo? E o vale aqui embaixo. Então essas são as estruturas. Importante, muito importante vocês anotarem aí quais são as partes de uma onda, neste caso, uma onda mecânica. Então vamos falar agora dos tipos de ondas. Nós vamos classificar as ondas de acordo com a direção da sua propagação e a direção da sua oscilação, ou, né, quanto ao meio em que essa onda se propaga. Vamos começar, né, falando aqui quanto à direção de propagação e a direção de oscilação de uma onda. Neste caso eu tenho dois tipos de onda: a onda transversal e a onda longitudinal. Na onda transversal, né, que é este caso aqui, ó, a onda é semelhante àquele que nós vimos da corda. A perturbação oscila, né, de maneira aí perpendicular à propagação. Em contrapartida, já na onda longitudinal, a oscilação, né, vai se propagar aí, né, na mesma direção. Então a oscilação e a propagação têm a mesma direção. Então, ó, neste caso não tem ondulação para cima e para baixo, mas sim aqui uma perturbação aqui entre os comprimentos de ondas dessa mola aqui, diminuindo e se propagando. Então isso aqui é uma onda longitudinal. Lembrando que em ambos os casos não tem transporte de matéria, apenas o transporte de energia. Agora, quanto ao meio de propagação de uma onda, né, ou seja, quanto ao local, né, em que uma onda se propaga, eu tenho dois tipos de onda: a onda mecânica e a onda eletromagnética. Isso é bem fácil de entender. A onda mecânica é simples, anota aí. A onda mecânica necessita de um meio material para se propagar. Em contrapartida, a onda eletromagnética já não vai depender aí de um meio material para se propagar, ou seja, a onda eletromagnética pode se propagar através do vácuo, ou seja, com ausência de matéria. Então, nesse caso, eu tenho aqui os dois casos. Onda mecânica. Qual que é o exemplo de onda mecânica que nós estamos trabalhando aqui? É o som. O som, para se propagar, necessita de um meio material, ou seja, necessita de perturbar um meio material. E qual que é esse meio material que vai ser perturbado? Pode ser o ar, que nem eu estou falando agora, né? Aqui é minha garganta, minhas pregas vocais estão, o ar está passando entre elas, vibrando esse músculo e formando a minha voz, criando uma perturbação no ar. E isso, então, essa perturbação vai se dirigir até o microfone, né, na forma de onda mecânica. Se eu tirasse todo o ar e ficasse no vácuo, eu poderia estar falando aqui, mas não estaria formando som. Vocês não ouviriam. No espaço, por exemplo, né, ou seja, onde não existe ar, né, lá no espaço sideral, não existe propagação de som, porque lá não existe matéria. Uma coisa interessante com relação ao som, ele se propaga em maior velocidade, geralmente quanto mais denso for o material, tá? Então a velocidade da onda sonora no ar vai ser menor do que dentro da água. Em contrapartida, também em meios sólidos, tá? Vai viajar mais rápido. Existe uma coisa que a gente fazia quando criança, ia no rio tomar banho, a gente pegava duas pedras. Eu não recomendo que faça, mas se fizer, faça bem devagar. É que você bate essas duas pedras com a mesma intensidade para o lado de fora da água, mergulha e bate elas com a mesma intensidade. Você vai perceber, né, que a intensidade desse barulho que você ouve, essa perturbação na água, a intensidade dessa onda sonora vai ser muito maior, né, ali dentro da água.
Em contrapartida, a onda eletromagnética, então, não depende de meio material para se propagar. Qual que é o exemplo, professor, de onda eletromagnética? É o caso da luz. A luz solar, por exemplo, ela vem do Sol até o nosso planeta. Entre o nosso planeta e o Sol não existe matéria, porém essa onda luminosa consegue chegar aqui, tá? Então, a luz é um tipo de onda eletromagnética, tá? Então esses são os dois tipos de ondas aí, mostrando aqui novamente a representação, né? A onda transversal e aqui no caso a onda longitudinal. Onda mecânica precisa de meio material, exemplo som, e onda eletromagnética não precisa de meio material. Aliás, alguns materiais impedem, dependendo do comprimento de onda do espectro luminoso, impedem a passagem, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, quais são as propriedades aí das ondas? Eu já disse, isso é importante vocês anotarem, que as ondas não transportam matéria, transportam apenas, é transferido através da matéria a energia. E essa energia que vai ocasionar a perturbação, que vai ocasionar a ondulação. Então, nesse exemplo aqui, o barco se movimenta apenas na vertical, de cima para baixo e não para trás, né? Quando uma onda passa por ele, ele não se desloca. Ele pode até se deslocar se ocorrer o que nós chamamos de quebra da onda. Aí sim, quando a onda quebra, né, a crista da onda deita, cai para um lado, nesse caso aí existiria transferência de matéria por causa dessa quebra, tá? Essa quebra é justamente, né, a dispersão da matéria, tá? Isso acontece muito na beira da praia, já mais para dentro do mar, por exemplo, isso não acontece, né, só em casos extremos como tempestades. Vamos falar do som. Então, o som é uma sensação que nós temos com relação às ondas sonoras, que vão ser captadas aí pelas nossas orelhas internas, ou seja, pelo nosso ouvido. Lá dentro do nosso ouvido existe uma estrutura chamada tímpano, e quando tem uma perturbação do ar, esse ar, né, as moléculas do ar vão essa propagação, essas ondas vão se propagar pelo ar, chegando lá nos tímpanos e movimentando esses tímpanos. Esses tímpanos vão estar aí ligados a nervos que vão levar essa vibração para o cérebro, e o cérebro vai estar interpretando então esse som. Então as ondas sonoras são ondas mecânicas. Por que são ondas mecânicas? Porque elas dependem de um meio material para se propagar, seja o ar ou seja a água, né? Ela necessita desse meio para se propagar. Também são ondas longitudinais, pois a oscilação que nós estamos vendo nessa animação superior aqui, ocorre a compressão e expansão aqui das partículas de ar, ocorrem na mesma direção de propagação do som. Então, nesse caso, o som é um tipo de onda mecânica longitudinal. Aqui embaixo tem um experimento bem interessante, bem legal. Tenho duas estruturas parecidas aqui. E aí, na outra tem uma bolinha de isopor ligada a um fio. Eu bato neste aqui. Esse material vai causar uma perturbação no ar, olha só. E essa perturbação vai reverberar, vai fazer aqui também se mover. Olha lá que legal. E aí a bolinha começa a se movimentar graças a essa perturbação do ar, né, das ondas aí longitudinais do som. Vamos falar um pouquinho do espectro sonoro, ou seja, o que é o espectro? Né? O som tem vários comprimentos de ondas, várias frequências, tá? Então um conjunto aí de todas as frequências possíveis das ondas sonoras vão formar o que nós chamamos de espectro sonoro. Nós vamos ver que a luz tem o espectro luminoso. Esse sistema aqui, né, o sistema auditivo humano, né, os nossos tímpanos, nosso cérebro, é capaz de captar ondas sonoras
com uma frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz, tá? Essa é a frequência da audição humana que vai, né, tá sendo captada aí pelos nossos tímpanos e traduzida lá pelo cérebro. Abaixo disso, o infrassom nós não conseguimos ouvir, né, pelos nossos ouvidos internos, e o ultrassom nós também não conseguimos ouvir, tá? Então o nosso espectro audível vai de 20 Hz até 20.000, né, 20.000 Hz de oscilação. Esse é o espectro audível do ser humano, né? Nós já podemos ver o espectro audível do camundongo, já é, né, intermediário aqui entre a audição humana, entre 1000 Hz mais ou menos, até mais ou menos aí 100.000, né, já dentro do ultrassom. Então ele consegue, né, se comunicar, fazer barulhos que nós não conseguimos ouvir, né, acima do nosso espectro auditivo. Já o pombo consegue se comunicar, né, através do infrassom, já abaixo aí de 20 Hz, tá? Então esse pombo ele consegue, ó, se comunicar, é muito extensa o espectro de audição aqui do pombo, né? Ele consegue ouvir, né, bem longo aqui esse espectro, tá? Já os elefantes conseguem ouvir também no infrassom, né, abaixo do que nós conseguimos ouvir, e vão conseguir se comunicar principalmente aqui e ouvir os sons que são transmitidos por infrassom, principalmente no solo, e eles vão captar essa oscilação e esse som, né, através das suas patas. A mariposa aqui já vai ter também um espectro que vai variar de mais ou menos 1000 Hz, né, a aproximadamente 150.000 Hz aqui, né, igual o rato, um pouquinho a mais do que o rato. O morcego tem um espectro, né, que mais ou menos pega um pouco do espectro auditivo humano e vai mais para o ultrassom, né, lembrando que a maioria dos morcegos se comunicam aí por uma espécie de sonar. Ele emite sons, esses sons batem nos materiais, nas árvores, nas suas presas, voltam nos seus ouvidos e dá a localização precisa de tudo que tem à sua volta, possibilitando assim que ele se desvie aí de árvores, né, passe através de pequenos buracos, inclusive, né, veja suas presas se movimentando e capture essas presas. O gato, por exemplo, né, já vai ter uma faixa auditiva também que vai aí tá dentro do espectro auditivo humano até o ultrassom. E o peixinho dourado aqui, ele vai estar mais ou menos dentro do mesmo espectro, né, de audição humana, tá? Então essas aqui são os exemplos, né, do espectro sonoro de alguns seres vivos, tá? Então abaixo da faixa existe o que nós chamamos, né, abaixo da faixa que nós conseguimos ouvir, existe o infrassom, tá? Ou subsom. E acima dessa faixa existe o que nós chamamos de ultrassom. É aquele som que é usado naquele equipamento, né, para fazer a ultrassonografia, para ver aí como que tá o bebê na gestação, ver o sexo do bebê, ou ver outras partes do corpo, fígado, os órgãos internos, tá? Outros animais aí, né, conseguem ouvir faixas diferentes do espectro sonoro, como nós podemos ver aqui os vários exemplos, né? O pombo é um dos que tem um espectro sonoro, uma audição maior aqui do espectro sonoro, do infrassom indo quase lá no ultrassom, né? Então o pombo ele consegue ouvir muito bem. As propriedades do som: o som vai ter velocidade de propagação e vai ter a sua altura. A velocidade do som, né, é a velocidade das ondas sonoras. E essas ondas sonoras, a velocidade dessas ondas sonoras vai depender aí do meio
onde ela se propaga, ou seja, essa onda sonora ela é favorecida pela quantidade de partículas que estão mais próximas, né, e mais aderidas entre si. Então aqui eu tenho 3 exemplos, né, onde a onda se propaga mais rápido: no ar, na água ou no granito, né? Vai se propagar no granito, depois em segundo lugar a água e em último lugar no ar, tá? Então essa é a questão. Quanto mais próximo tiver as moléculas do material, mais rápido vai ser a velocidade de propagação aí da onda sonora. Com relação à altura do som, essa altura diz respeito à frequência, né, das ondas sonoras. Sons altos aí vão ser aqueles com frequências elevadas, que são aí percebidos como sons agudos. Exemplos de sons agudos é o miado do gato, né? Miu! Som agudo, som bem, né, fininho. Contrapartida, os sons com frequências baixas são percebidos aí como sons graves. E o exemplo, um dos exemplos aqui de som grave da natureza é o trovão. Só vale ressaltar que a velocidade do som vai ser maior em materiais que as moléculas, que as partículas estejam mais próximas, mais aderidas. Quanto mais próximos os átomos às moléculas, mais rápido é, né, o movimento, né, a velocidade de propagação de uma onda sonora. No vácuo, como não tem matéria, não vai ter a propagação de onda sonora. Isso é importante frisar. O som não se propaga no vácuo porque ela é uma onda mecânica e depende então de um meio material. E esse meio material, quanto mais denso for, maior vai ser a velocidade de propagação aí da onda sonora. Continuando falando das propriedades do som, nós temos o timbre e a intensidade. O que vem a ser a intensidade? A intensidade nada mais é do que o volume, tá? Está relacionado com a quantidade de energia, né, que a onda transporta. Quanto mais intensa for, maior é a quantidade de energia transportada. É o caso de quando você liga o seu som, né? Você liga aí o seu rádio bem baixinho, ele vai estar com uma intensidade baixa, o volume do som vai estar baixo porque você está liberando pouca energia para, né, os alto-falantes. Quando você aumenta a quantidade, aumenta a intensidade a quantidade de energia, você aumenta o volume, ou seja, aumenta a intensidade sonora. Então a intensidade sonora está relacionado com a quantidade de energia transportada. E nós vamos ter o timbre. O que vem a ser o timbre? O timbre é o que diferencia, principalmente como exemplo aqui para nós, como diferencia a voz de uma pessoa para outra. É bem fácil de reconhecer a voz de uma pessoa quando você, né, a conhece, convive com ela, mesmo que você apenas ouça, né, uma gravação, uma ligação telefônica, você consegue ligar aquele timbre, né, a uma determinada pessoa. Então, timbre nada mais é do que a característica aí que permite diferenciar dois sons de mesma altura, mas produzidos por fontes diferentes. É o caso aí de cada pessoa. Cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Esse timbre de voz, a voz vai ser formado aqui, né, pelas pregas vocais que vão estar aqui nessa parte do pescoço aqui cartilaginosa, chamada de pomo de Adão, né? Você pode colocar a mão aí e falar que você vai sentir bem aqui, ó. Você vai sentir vibrando. Isso está acontecendo por quê? Porque o ar está passando através dessas pregas vocais, fazendo elas vibrarem, causando a perturbação, né, no ar que forma o som. E aí, como cada músculo, né, aqui das pregas vocais vai ser diferente de pessoa para pessoa, é quase uma identidade,
né? Algumas pessoas conseguem forçar aqui essas pregas vocais, imitar a voz o mais próximo possível da voz de outras pessoas, porém naturalmente as vozes são muito diferentes aí, graças aos timbres, né? A diferença de timbres. Outra coisa com o som é que o som ele é refletido pelas superfícies dos materiais, principalmente por superfícies sólidas. Então as ondas sonoras, quando atingem aí uma superfície, parte dela, dependendo da superfície, vai ser absorvida e uma outra parte vai ser refletida de volta para o emissor. Essa parte que é refletida de volta para o emissor é o que nós chamamos de eco. Então eco é um fenômeno que ocorre quando ouvimos o mesmo som duas vezes, né, uma após a outra. Então eu dei um grito aqui perto de uma parede, de uma montanha. Uou! Esse som vai voltar, ou para mim novamente. Eu vou ouvir o meu ou aqui e depois de alguns segundos eu vou ouvir esse ou novamente, né? Um pouquinho mais baixo do que anterior do que o produzido, porque dessa perturbação foi absorvida aqui pelo material, pela montanha, né? Ou pelas paredes de uma caverna, por exemplo, e o restante voltou para o emissor. Então eu vou ouvir essa voz duas ou três vezes, dependendo aí do local onde nós estamos falando, tá? Muitos animais, como o golfinho e o morcego, eu coloquei aqui, utilizam aí o eco, essa propriedade do som, para localizar obstáculos, para localizar outros companheiros, parceiros e também para localizar suas presas. Então nesse caso, né, esses animais utilizam o que nós chamamos de ecolocalização. Eles conseguem, né, formar como se fosse uma imagem ali desse ambiente, né, formando uma imagem, conseguindo identificar onde tem uma árvore, uma rocha, onde tem uma abertura numa parede de uma caverna e onde tem um rato fugindo, por exemplo, e ele consegue capturar. O golfinho a mesma coisa, tá? O ser humano imitou esses animais aqui e criou, por exemplo, dentro, né, os submarinos, os navios, né, criaram o famoso sonar, que emite pulsos de som. Esses sons batem em superfícies, podendo ser um outro submarino, e é refletido de volta, mostrando o local onde está aí um possível inimigo, por exemplo, e a distância que ele está. Outro tipo é o radar, por exemplo, que funciona como se fosse o caso do morcego. Só que em vez de emitir ondas sonoras, eles vão emitir ondas de rádio, uma determinada frequência, que batem nas superfícies de aviões, de naves, né, de foguetes, e dão a localização precisa, né, porque a onda de rádio viaja com a velocidade da luz quase, e então é muito fácil, ela bate e volta muito rápido até o receptor, mostrando o ponto local onde está naquele momento exato um determinado objeto, que facilita muito aí, por exemplo, a localização de um foguete, né, de um míssil inimigo, e é possível aí com esse radar, né, mandar um outro míssil para destruir ele, ou até mesmo localizar um avião inimigo ou um avião que está entrando na fronteira, né, do país sem se identificar. Então essa foi a nossa aula aí, né, sobre ondas mecânicas, ondas sonoras. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, deixar o comentário, dica, né? Se você não quer gastar um caderno aí para escrever, para fazer um resumo, pode colocar nos comentários aí, né, a definição de onda eletromagnética, de onda mecânica, onde que se propaga cada uma delas nos comentários, que você já vai estar conseguindo com isso, né, aprender um pouco mais. Que quando você ouve e escreve o que você ouve, né, o seu cérebro parece que capta mais a informação. E não esqueça também de fazer o estudo do capítulo. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.